Graças a paz, irmãos. Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma EBD, né? Hoje é o nosso 29º estudo aqui no livro do Apocalipse. E vamos pedir ao Senhor que Ele nos abençoe, que Ele abra as nossas mentes, para que nós possamos entender mais um pouquinho daquilo que Ele tem para nos dizer nesta manhã. Bom, irmãos, no nosso estudo de hoje, como eu disse na semana passada, nós tivemos os últimos dois estudos, nas duas últimas semanas, estudos um pouco mais complexos, né, mais pesados, mais difíceis um pouco de interpretar, de entender, né, com muitos termos técnicos, enfim. Então, o nosso estudo de hoje vai ser um estudo mais light, né, mais tranquilo, mais suave, que não tem tanta dificuldade assim de interpretação, tá? Acredito eu que vai ser um estudo mais curto também, né, do que o normal. Nós vamos falar sobre Gog e Magog, que é um termo que está lá no versículo 8, ainda do capítulo 20. Tá? Nós vamos ler os versículos 7 e 8 aí, de Apocalipse 20, para nós introduzirmos aí o nosso tema de hoje. Diz assim o texto: Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Então nós não poderíamos passar aqui, irmãos, por esse capítulo 20, sem dar uma atenção aqui para esse termo Gog e Magog, que está aqui, né? Parece até um nome de alguma referência de anime, né, de algum desenho japonês, né, mas nós vamos entender um pouquinho do que representa, o que significa esse termo aí. Essa é uma expressão que aparece aqui, no capítulo 20, como uma referência desse conflito final entre as forças do mal, as forças satânicas, contra Cristo e o seu povo. Certo? E aí vão existir diversas interpretações e teorias sobre esse evento, assim como tudo o que acontece no Apocalipse, e o que acaba, então, gerando ainda mais curiosidade, né, ainda mais dificuldade de interpretação acerca dessa expressão aqui. Então, hoje nós vamos nos dedicar aqui a entender um pouco mais sobre esse tema, sobre esse assunto. Já dá para adiantar que essa é uma batalha que nós já estudamos aqui no livro do Apocalipse. Porém, ela apareceu antes aí nos outros capítulos, ou melhor, no capítulo anterior, com outro nome, não como Gog e Magog. Tá? E nós vamos ver isso aqui a seguir então. Esse termo, irmãos, essa referência, Gog e Magog, eles são citados em passagens do Antigo Testamento, a princípio. Então, se nós formos para o livro de Gênesis, por exemplo, nós vamos ver que Magog, ele é mencionado como um descendente de Jafé. Lá em Gênesis capítulo 10, versículo 2, diz assim: os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Já Gog é citado como um rubenita, né, filho de Semaías. Lá em 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 4. Diz assim: o filho de Joel foi Semaías, de quem foi filho Gog, de quem foi filho Simei. Tá? Mas aí, apesar dessas referências iniciais aqui, a passagem mais importante sobre Gog e Magog, ela encontra-se no livro do profeta Ezequiel, ali entre os capítulos 38 e 39. Lá, Gog, ele aparece como príncipe de Meseque e Tubal, e Magog como sendo um povo. Tá? Ou seja, a terra de Magog. Então, ali na narrativa de Ezequiel, esse termo aqui ele vai ser apresentado aqui como Gog, uma pessoa da terra de Magog, no caso, certo? Então, como nós já dissemos aqui, essa expressão, ela vai aparecer lá no livro do Apocalipse depois, para descrever aquela grande e última batalha que acontecerá antes do juízo final, naquele período em que Satanás é solto ali, tá? Entre os versículos 7 e 10 aí do capítulo 20 de Apocalipse, que vai estar descrito. Então o apóstolo João, ele relata ali que após o final do milênio, Satanás será solto
por um pouco de tempo, né, por um tempo determinado. Então ele sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. E aí vai dizer que o número dessas é como a areia do mar. É o que diz o versículo 8 aí, tá? Então, João ele vai continuar aí essa narrativa dizendo que as nações elas são convencidas por Satanás e elas cercarão o acampamento dos santos e a cidade amada, né? Porém, neste momento um fogo descerá do céu e destruirá todos eles, né? Resultando na condenação eterna de Satanás no lago de fogo, que arde como enxofre, juntamente com os ímpios, com os seus seguidores, ok? Depois disso, então, João ele começa a descrever com mais detalhes a cena do juízo final propriamente dito, tá? Como nós sabemos, irmãos, existem várias correntes escatológicas, né? Várias correntes de interpretação em relação ao Apocalipse, né? E cada uma delas vai possuir aí uma visão específica acerca deste e de outros assuntos também relacionados ao Apocalipse. Aqueles que defendem um milênio literal, né, futuro e literal de Cristo na Terra, reinando na Terra após a sua segunda vinda, que são os pré-milenistas, como nós já vimos, eles dizem que essa batalha de Gog e Magog, ela vai acontecer ao término do milênio, quando Satanás for solto literalmente, novamente ali para enganar as nações. Vale dizer também que alguns pré-milenistas aqui defendem que essa batalha ela acontecerá antes do milênio. Só que se nós pararmos para analisar, essa aí vai ser uma afirmação que vai entrar em contradição contra aquilo que eles mesmos defendem no caso. Então, seguindo essa linha de raciocínio aí dos pré-milenistas, haverá então 2 batalhas finais. A batalha do Armagedon, antes do milênio, que aparece ali no capítulo 19 do Apocalipse, que nós já estudamos, e depois essa batalha de Gog e Magog, após o milênio, que é descrita no capítulo 20, então, de Apocalipse. Como nós sabemos, os pré-milenistas eles fazem a leitura do livro do Apocalipse em ordem cronológica. Então, logicamente, os acontecimentos do capítulo 19, eles precedem, eles vêm antes daquilo que acontece no capítulo 20. Então, para eles seriam 2 batalhas, tá? Entre os defensores aqui dessa posição ainda, existem muitas divergências sobre esse evento aqui, de modo que seria impossível nós tratarmos todas as divergências aqui, né? As mais comuns entendem que essa batalha aqui de Gog e Magog se refere ao ajuntamento de várias nações para atacar Israel no futuro. As teorias sobre isso, então, elas são tão específicas, tão diretas para eles, que já foram sugeridos até mesmo o nome de algumas nações para fazer referência a este momento. Então já se falou de Rússia, de Irã, de China, Japão, Índia. Todas essas nações aí já foram mencionadas ou levantadas a hipótese de que seriam essas nações que se levantariam contra o exército de Cristo, contra Cristo e a sua igreja no final. Por outro lado, quem não defende esse reino milenar literal na terra, né, com Cristo reinando literalmente na terra, entendendo que o milênio ele antecede a segunda vinda de Cristo, como nós vimos na aula anterior, falando sobre o amilenismo, geralmente vai entender então que essa batalha de Gog e Magog é a mesma batalha do Armagedon, descrita ali no capítulo 19. Como nós sabemos, é uma interpretação que lê o livro do Apocalipse recontando a história várias vezes, né, em 7 sessões. Então essa história ela é recontada por várias vezes e as situações que envolvem essa história elas vão ficando mais intensas, mais claras, né, e mais aterrorizantes também para um lado da história e mais feliz também para o outro lado da história, tá? Então como que nós interpretamos essa questão aqui de Gog e Magog? Como nós vimos aqui, a interpretação sobre essa batalha aqui, irmãos, ela vai depender da maneira com que nós interpretamos e entendemos o livro do Apocalipse e alguns eventos escatológicos aqui descritos nele, principalmente em relação ao milênio, tá? Mas antes de nós falarmos do Apocalipse, para nós entendermos aqui e para nós interpretarmos da melhor forma, nós precisamos voltar
para o Antigo Testamento, lá no livro do profeta Ezequiel. Nós precisamos entender que o livro do profeta Ezequiel, assim como o Apocalipse, ele possui um grande uso aqui de elementos simbólicos, de símbolos mesmo nas suas profecias. Já fazendo um tipo de uso de linguagem apocalíptica mesmo. Fazendo referência a coisas que são específicas do Apocalipse, do final dos tempos. Lá entre os capítulos 38 e 39 do livro de Ezequiel, que claramente possuem um conteúdo profético, realmente vai apresentar então algumas dificuldades de interpretação, justamente por conta dessa linguagem profética, dessa linguagem simbólica que apresenta lá. Muitos vão dizer que até mesmo sobre os nomes das nações contemporâneas estão ali, de certa forma, dentro desses capítulos, tá? E talvez uma das teorias mais conhecidas atualmente seja aquela que entende que Meseque e Tubal, que são nome de nações citadas lá em Ezequiel, elas fazem referência às cidades de Moscou e Tobolsk, na Rússia, hoje. E o príncipe Ros, que diz também lá, que é citado lá no versículo 2, como sendo então o príncipe da Rússia. Ou seja, Gog seria esse comandante, esse príncipe russo que atacaria Israel no futuro. Trazendo para os nossos dias de hoje, talvez essa narrativa ela fique ainda mais forte, né? Diante da guerra da Rússia e tudo mais, tudo que se levantou ali em torno, né? Tudo que ainda está vigente lá. Talvez essa seja uma narrativa que fique ainda um pouco mais, né, mais propícia de se levar em consideração. Só que essa é uma interpretação, irmãos, que não encontra uma fundamentação bíblica, certo? Então, uma boa interpretação bíblica aqui sobre esse assunto, ela precisa entender aquilo que estava acontecendo no momento, para aqueles irmãos ali. Tá? Nós precisamos nos lembrar que a Bíblia ela é para este tempo, mas ela não foi escrita neste tempo. Tá? Então, muitas das coisas que estão descritas aqui são coisas que aconteceram com algumas pessoas já em um determinado momento, coisas escritas que fazem referência àquele momento que eles estavam vivendo e que nós conseguimos aplicar hoje nas nossas vidas também. Tá? Então, uma boa interpretação aqui sobre este tema aqui, sobre essa profecia de Ezequiel, entende que Ezequiel está fazendo uma referência ao poder do povo Seleucida, especialmente ali de Epifânio, que era o governador da Síria naquele momento. Tá? Este governador, Epifânio, que era um inimigo dos mais cruéis do povo judeu, né? Cujo centro ali do seu reinado, ficava localizado no norte da Síria. Então, ao norte ali, o domínio dos Seleucidas, ele incluía Meseque e Tubal, que são distritos da Ásia Menor, ok? Lembrando que a Ásia Menor é para onde João mandou as 7 cartas ali do Apocalipse, tá? De acordo com essa interpretação, então, irmãos, a perseguição que é imposta ali por Gog e Magog, ela refere-se em Ezequiel a essa dura perseguição ao povo de Deus, que é imposta por esse governador da Síria, Epifânio. Tá? Só que nós não precisamos entender essa profecia de Ezequiel como uma profecia exclusiva ali, então, para aquele momento. Tá? Por ser um livro com uma alusão ali, com uma ênfase profética, ele traz uma aplicação futura também. Era algo que estava acontecendo naquele momento, que aqueles irmãos estavam passando, uma perseguição ali, que aqueles irmãos estavam sofrendo naquele momento da história, mas que se aplica também a um futuro. Por isso, justamente por isso, que nós vimos aqui sendo citado em Apocalipse também essa referência, tá? Então não é uma profecia que está presa a um único momento da história. Eu penso que Ezequiel aqui, ele também se refere de forma geral
a batalha final mesmo ali contra o povo de Deus no Apocalipse, tá? E que ele usa aqui então essa perseguição de Epifânio, aqui o governador da Síria, justamente para exemplificar uma perseguição ainda maior que haveria de vir, né? Como nós já vimos aqui várias vezes, nós já mencionamos várias vezes, estudando o Apocalipse, o momento da grande tribulação, esse momento final, dessa guerra final, onde Satanás será solto para agir, será um momento no qual nós nunca vimos antes, certo? Então Ezequiel já estava ali falando e mostrando ao povo desde este momento que esse momento chegaria, tá? Que este tempo chegaria. É interessante também esse uso específico aqui de Meseque e Tubal. Sempre as ameaças que eram feitas a Israel, aqui que são descritas no Antigo Testamento, elas sempre vieram do norte, né? Geralmente referindo-se ali à Síria, à Babilônia ou à Pérsia. Quando Ezequiel ele fez referência a Meseque e Tubal, ele utilizou tribos que viviam justamente nos limites do reino do norte, né? No sentido de mostrar que haveria uma oposição ainda mais espalhada contra o povo de Deus, que não era apenas de um lugar específico ali, né? Como nós falamos aqui, geralmente se fala de Assíria, se fala de Babilônia, se fala da Pérsia, né? Mas Ezequiel ele faz questão de citar dois lugares aqui, duas nações que estavam ao extremo norte, realmente, para mostrar que essa perseguição ela abrange um espaço ainda maior, um espaço geográfico ainda maior. Então não era só uma perseguição que estava fechada ali só para aqueles povos, tá? Então nós podemos crer aqui que essa profecia de Ezequiel, ela se cumpriu em Epifânio, ali governador da Síria, mas também se cumpre em todos os poderes orquestrados contra Deus, em todos os poderes que se levantam ao longo da história para perseguir o povo de Deus, seja de qual forma for, seja depois ali na igreja, no início da igreja, Novo Testamento, apóstolos, e seja hoje o que nós vivemos também nos nossos dias, todas as perseguições que temos já vivido nos nossos dias, tá? E voltando agora lá para o Apocalipse, nós já podemos compreender então que João tinha em mente esse terrível período de dor e de aflição, quando ele usou aqui essa expressão de Gog e Magog, tá? A grande opressão que o povo de Deus suportou ali naquele período, no período da antiguidade, serviu aqui de símbolo, né, para a maior opressão que o povo de Deus vai precisar suportar no futuro apocalíptico ainda. Então é um exemplo que nós temos, assim como nós podemos seguir vários exemplos na Bíblia de coisas que nossos irmãos na fé já passaram, já viveram, já presenciaram em suas vidas, já sentiram em suas vidas. Este aqui é mais um exemplo que nós temos para entender sobre o que João estava falando. Então, nós entendemos essa expressão de Gog e Magog, nós entendemos que ela se refere a esse ataque final, então, das forças anticristãs que são lideradas pelo próprio diabo contra a igreja de Cristo. João ele identifica aqui Gog e Magog como as nações que estão, né, que há nos quatro cantos da terra. Ou seja, não se trata então, irmãos, de uma nação específica, de um lugar específico, mas da totalidade do mundo. Ou seja, essa é uma perseguição do mundo ímpio contra a igreja, independente de região, independente de lugar, independente de localização geográfica. João não está falando ou se referindo a um povo apenas que persegue o povo de Deus. Essa referência de dizer que que as nações que existem, que estão nos quatro cantos da terra, é justamente para nos mostrar que os seguidores de Satanás, eles estão espalhados por toda a terra, certo? E que essa perseguição se dará assim. João ele ressalta que o exército dessa batalha, ele é muito numeroso, né? A referência que ele faz ali é de que são como a areia do mar. Quem consegue contar?
os grãos de areia do mar. Isso é para mostrar que é um exército muito grande. Então, nos dias do governo ali de Epifânio, governador da Síria, que nós já falamos, o povo de Israel ali, ele parecia muito pequeno. Parecia ser um povo indefeso, né, diante daquele imenso exército sírio. Da mesma forma, irmãos, nos últimos dias ali que antecedem a volta de Cristo, a opressão ela será tão grande que a igreja ela parecerá indefesa diante do poder perseguidor do mundo. Outro fato interessante é que, apesar do domínio ali de Epifânio ter sido extremamente intenso, ter sido extremamente dominador mesmo e severo, ele teve uma duração pequena. Não foi um domínio que durou por muito e muito tempo, né? E é exatamente a mesma semelhança que nós encontramos ao que o Apocalipse descreve ali, e que o próprio Jesus, lá no seu sermão escatológico, diz sobre como será esse curto período de tempo da grande tribulação sobre a terra. É um tempo determinado, é o pouco tempo que Satanás será solto, tá? Mais uma referência aí que se iguala, né, para nós entendermos. E também vale ressaltar aqui, irmãos, que a derrota das forças da Síria, ela aconteceu de forma inesperada. Ela foi surpreendente, tá? Ou seja, uma interferência direta de Deus para livrar o seu povo ali. Um momento em que o povo de Deus parecia estar acuado, frágil, sem forças perante o governo da Síria, perante o exército sírio, mas que Deus, de forma sobrenatural e grandiosa, age para livrar aquele povo, tá? Então, da mesma forma, é o que nós podemos entender que acontecerá nos últimos tempos. Satanás será solto para enganar nações, para trazer mais agregados e aliados a ele, para fazer guerra contra Cristo e sua igreja. E neste momento em que esse grande exército de Satanás, comparado às areias do mar, que parecerá ter maior força, maior domínio sobre o povo de Deus, é que então Deus vem e age e livra o seu povo dessa grande e terrível tribulação. Então o capítulo 20 do Apocalipse, irmãos, ele não descreve um conflito entre nações, mas um conflito entre a igreja e o mundo, tá? Esse conflito aqui de Gog e Magog é o mesmo que nós já citamos em outras partes do Apocalipse, como por exemplo no capítulo 16, como no capítulo 19, se tratando do Armagedon, tá? Perceba que no capítulo 16, lá no versículo 14, nós lemos a expressão a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Em Apocalipse 19, versículo 19, a expressão é para batalharem contra aquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. A descrição que João faz aqui então, irmãos, acerca da batalha do Armagedon no capítulo 19, é uma clara evidência então de que se trata da mesma batalha do capítulo 20 do Apocalipse. No capítulo 19, João ele também faz uma referência aqui à mesma passagem do livro de Ezequiel, né? Em ambas as passagens ali, as aves se fartam da carne e do sangue dos poderosos da terra. Aqui no capítulo 19, quando nós lemos a batalha do Armagedon, João fala sobre isso. E lá no capítulo 39 de Ezequiel, dos versículos 17 e 20, também há essa mesma referência das aves do céu que comem da carne e do sangue dos ímpios também. O detalhe particular aqui do capítulo 20, sobre essa batalha, fica por conta da descrição que acontece com Satanás. Ou seja, nas outras referências, João ele já havia descrito a queda dos ímpios, né? A queda dos aliados do dragão. Lá ele vai citar então a besta, ele vai citar o falso profeta e vai citar a grande Babilônia também, como nós vimos. E faltava então apenas descrever a queda do dragão, a queda de Satanás. Então, como Satanás ele é o maior oponente de Cristo, naturalmente a queda de Satanás ela seria narrada
por último, né? Como um grande finale, então, né? Então é isso que acontece aqui no capítulo 20. Gog e Magog é nada mais, nada menos do que o Armagedon. É o pouco tempo de Satanás. É a grande tribulação, é o período mais terrível da história da humanidade, onde Satanás e os seus aliados serão perseguidores, na verdade, duros perseguidores do povo de Deus. Só que o livro do Apocalipse, irmãos, ele nos mostra que todos esses inimigos de Cristo, todos esses inimigos da igreja de Cristo, eles caem juntos, certo? Ao mesmo tempo, em um único evento, em uma única batalha. Todos eles são destruídos quando Jesus volta na segunda vinda de Cristo, onde o Cordeiro vem para livrar o seu povo, onde a ira de Deus será derramada e onde o juízo de Deus ele será completo. Neste momento, esse dia, esse grande e maravilhoso dia para nós, para os crentes salvos, eleitos, esse dia que para outros será um dia aterrorizante, um dia de dor, o último dia, como o próprio Jesus se refere, é neste dia em que Satanás e todos os seus agentes e todos os seus aliados, eles serão derrotados e o povo de Deus será salvo, tá? E embora exista aí muitas opiniões contrárias e diferentes sobre esse assunto, o importante aqui, irmãos, é que todos concordam que nessa batalha Satanás será condenado eternamente junto com seus aliados e que os salvos serão finalmente resgatados por Deus e levados para morar na Jerusalém celestial. Amém? Então, não há muitos motivos de discussões em relação a isso também. Né? Todos eles vão concordar que, independente de quantas batalhas, são duas batalhas, o Armagedon é uma batalha, Gog e Magog é outra batalha, enfim, são batalhas diferentes. Independente disso, todas as posições escatológicas concordam que Cristo vencerá cada uma dessas guerras para salvar o seu povo. Esse é o objetivo máximo aqui do Apocalipse. Não é de trazer terror para a igreja. Não, é de mostrar para a igreja que Cristo virá nos salvar. Esse é o objetivo do Apocalipse. Essa é a grande revelação para aqueles que sofrem. Essa é a grande revelação para aqueles que choram, para aqueles que passam e vivem as suas vidas neste mundo em dor, em aflição, em perseguição, em lutas, observando, vendo tragédias acontecendo, tendo situações em suas famílias das quais nós não sabemos lidar, das quais nós não sabemos interpretar. O livro do Apocalipse existe justamente para trazer esse refrigério para o nosso coração, para mostrar que independente daquilo que nós estamos vivendo aqui hoje, Cristo virá salvar o seu povo, Cristo virá resgatar a sua noiva, para a grande festa que nós viveremos, para desfrutarmos, saborearmos a grande ceia juntamente com o Senhor, as bodas do Cordeiro. É para este momento que nós estamos aqui, irmãos. É para este momento que nós somos chamados e desafiados todos os dias a permanecermos fiéis até o fim. É para este momento, é para nós desfrutarmos deste momento. É para este momento em que nós receberemos dos galardões do Senhor ainda. Além da salvação. Nós ainda vamos falar sobre isso nas próximas aulas, né? Tenho certeza que muitos têm essa curiosidade, né, de entender o que são os galardões. E nós vamos ver um pouco sobre isso. Mas já posso te adiantar que os galardões... Santo Agostinho de Hipona, ele falava isso, que os galardões é Deus presenteando o seu povo pelos próprios dons que Ele nos deu. É isso. Aquilo que nem nosso é, aquilo que nem fomos nós que conquistamos, Deus ainda nos presenteia por isso. Neste grande dia, neste grande momento. Então, irmãos, sempre ao ler tudo o que diz respeito ao final dos tempos, tudo o que diz respeito à escatologia, tudo o que diz respeito a Apocalipse,
Tenha em mente isso, tenha em mente de que este livro se trata do momento em que nós seremos finalmente salvos deste mundo. E não somente salvos do que este mundo nos traz externamente. Não somente salvos daquilo que os nossos olhos veem, daquilo que os nossos ouvidos escutam, daquilo que nós temos que lidar de atrito, de batalhas, de lutas. Não, mas nós seremos salvos de nós mesmos. Finalmente, seremos salvos da nossa luta interna, do nosso pecado que nós não conseguimos deixar, daquele pecado que nos atormenta todos os dias. Nós seremos finalmente livres disso, porque com Cristo, ao lado dele, nós seremos completamente transformados. Os nossos corpos serão glorificados, não haverá mais espaço para pecado, não haverá mais espaço para angústias, para tristezas, dores, remorsos, não haverá mais espaço para erro. Nós viveremos finalmente a perfeição da qual nós fomos criados para viver. Nós finalmente poderemos desfrutar daquilo que nós fomos criados para viver. Amém?